E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido em 6 temas e eu quero começar falando sobre segurança pública e trazer atualizações do caso Adélio Bispo. Saiu a informação aí no Metrópolis, quero mostrar para vocês, também comentar mais algumas coisinhas. Depois temos ali a nossa imprensa querida. No dia de ontem foi interessante, teve notícia positiva, teve várias narrativas malucas e também tinha umas narrativas que foram criadas meses atrás, semanas passadas, que caíram por terra de vez. E eu quero comentar isso com vocês e falar ainda um pouco mais sobre a carta, da democracia, que na verdade é uma carta contra Bolsonaro para ajudar o Lula. E aí depois a gente já entra em eleições 2022. Ontem teve a notícia aí referente à Jovem Pan, sobre os debates da Jovem Pan, quero comentar com vocês rapidamente. Falar aí um pouco sobre a Simone Tebet, a chapa dela, sai ou não sai. E aí já começo trazendo para vocês uma entrevista do Lula, algumas coisas que ele disse ao longo do dia de ontem para o UOL, que eu acho que vale a pena a gente dar um certo destaque. Depois a gente continua falando do Lula no quarto tema, porque o pessoal também começou a resgatar algumas coisas ligadas ao PT, umas falas do Lula também e coisas ligadas a relações internacionais, como o Lula vê o mundo, como o Lula vê inclusive com bons olhos aquele país vermelho asiático. E no dia de ontem a vice-presidente colombiana, ela esteve aqui no Brasil, concedeu uma entrevista exclusiva para Mônica Bergamo, também quero mostrar para vocês. Ela fala sobre diversas coisas, desde legalizar substâncias entorpecentes e também fala do meio ambiente, e até foi desmentida pela própria Folha de São Paulo. E aí sobre o meio ambiente, a foto de Bolsonaro tá ali. Ontem ele deu um verdadeiro atropelo no Leonardo DiCaprio. Eu vou mostrar isso para vocês. Tem mais algumas coisinhas para comentar nesse âmbito. E tema final que se conecta com isso tudo, que é questões ligadas ao ESG no Brasil. E vamos começar já falando do Adélio Bispo, quando eu disse para vocês, que é o seguinte: Rodrigo Rangel lá no Metrópolis, o Rodrigo Rangel era da Cruzoé no passado, fala o seguinte, exclusivo: Polícia Federal volta a buscar ligação de Adélio Bispo com PCC. Até então, os policiais estavam impedidos de periciar os celulares em razão de uma liminar obtida pela OAB. Foi um pedido do Uacef, advogado de Bolsonaro, que levou o TRF a liberar o acesso aos aparelhos. Com a decisão do tribunal, a apuração foi reaberta pela Polícia Federal e outro delegado, Martim Botaro Purper, foi escolhido para trocar o caso. Isso aqui que eu achei interessante, que esse cara, Purper, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, é um dos maiores especialistas em PCC dentro da corporação. Ele esteve à frente, por exemplo, de uma operação que teve como alvo o braço financeiro da facção. E a matéria segue falando que registro em celular de advogado. Olha isso aqui. Fontes a par da nova etapa da investigação disseram à coluna, sob reserva, que a hipótese da ligação de Adélio com o PCC voltou a ser considerada a partir de registros localizados no telefone celular de um dos advogados. Para quem dizia que não tinha nada no celular dos advogados, parece que tem alguma coisa aí sobre o Adélio PCC, Em ao menos um desses registros, um dos advogados liga o nome de Adélio ao PCC. Não se sabe em que contexto, nem está claro se poderia se tratar de um xiste. Foi o suficiente, porém, para a nova equipe passasse a considerar a hipótese. E olha esse final. As especulações sobre a suposta relação do PCC com a facada em Bolsonaro surgiram logo após o atentado, a partir da constatação de que pelo menos um dos advogados da equipe que se apresentou para defender o Adélio também atende integrantes do PCC, integrantes da facção criminosa. E aí agora tem uma mensagem aí, Adélio, PCC, vai ter investigação. Vamos esperar aí para ver os resultados. Mas no mínimo, é uma matéria bem interessante, Isso aqui saiu no Metrópolis, não vi a Laje na Globo, não vi a Folha de São Paulo comentar sobre isso, ninguém, Inclusive o Rodrigo Rangel disse que é uma nota exclusiva, não vi repercussão, mas eu acho que isso aqui, as pessoas deveriam estar comentando. Outro caso também que a imprensa vem deixando de lado, principalmente a Globo, é o caso lá de Botirama, o Marcelo Leite. Aqui é um vídeo, mas obviamente só tá um print. A população lá de Botirama foi às ruas pedindo justiça, O pessoal aí, inclusive vários vestindo a camisa que ele usava
quando ele veio a óbito, e o André fala, ó, a cidade de Botirama parou para cobrar investigações sérias sobre a morte do bolsonarista Marcelo Leite. Não podemos nos calar. Queremos saber, né, quem tirou a sua vida e qual foi o motivo. Muito estranho todo este caso. E aí, falando de segurança pública, a imprensa brasileira é algo sensacional. O Metrópolis, ele colocou um vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo, e eles já começam assim, ó. Polícia militar, na verdade, policial militar, ameaça comunidade em São Paulo. Rapaz, com volta de governo comunista. Peraí. Que ameaça é essa? Tá muito estranho, né? Ameaças. Policial fardado diz que moradores da comunidade Barreirinha, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, vão perder o direito de todos os bens. Aí o Flávio Gordon tinha comentado isso daí e falado, não, o PM não ameaçou ninguém. O PM agiu como um cidadão e alertou os moradores da ameaça comunista representada pela volta do lulopetismo ao poder. Basta ver a situação famélica na Venezuela e na Argentina para perceber que ele fez muito bem em alertar. Olha só o que foi que o policial disse, né? Mas aí você tem essa casa aqui que tem escritura. É sua, você suou e pagou. Se vocês aceitarem esse governo comunista que está querendo voltar de novo, vai chegar a hora que o governo vai falar para você assim, ó, essa casa agora é do governo. Aí eu pergunto, e esse daqui fez o quê? Não, eu não tô, ó. Não, ó, senhora, é o que eu falei, eu não gosto de política e não tô indicando político nenhum. Eu só tô querendo explicar para vocês, aproveitando essa oportunidade aqui, que ali, por exemplo, não tem escritura e tá numa área de preservação. Aí, normal, aí é uma parte normal que o Estado faz. Porém, se a gente alimentar a parte comunista da história, aí vai ser igual nos outros países que tá aí. A gente, nós cidadãos, perdemos o direito de todos os nossos bens. Não é um negócio de assim, isso aqui é meu, não. Se o governo falar assim, ó, é o que acontece na Bolívia, acontece no Chile, nos outros lugares aí, que tá mó guerra. Se o governo chegar e falar assim, ó, a partir de hoje sua casa é minha, eles te tiram você na força e se resistir, eles arrebentam você. Tá? Então... O vídeo continua, tem mais de 2 minutos. Em nenhum momento o policial fala de Lula, em nenhum momento ele fala de Bolsonaro. Tá falando do comunismo. Ele falou, o que acontece na Venezuela, na Bolívia, né, nesses países, as pessoas realmente não têm um direito, né, à propriedade privada. E isso realmente é uma constatação nos países mais à esquerda, principalmente onde a ditadura realmente toma o poder de vez. Acho que ele só tá exercendo a cidadania dele, né? Mas parece que para a imprensa brasileira, policiais não podem omitir opiniões sobre política. É que não é nem política partidária, né? Que é questão política, né? Talvez até poder ser uma opinião sobre história, porque isso aqui é algo que a história tem para nos ensinar. E aí foi um estardalhaço, saiu no Metrópolis. A Folha de São Paulo não colocou o vídeo de 2 minutos, colocou só um trechinho de uns 15 segundos, falando, ó, o policial agora vai ser investigado. Agora já querem investigá-lo e persegui-lo. E o interessante é que, a partir do momento que você persegue esse policial, a imprensa está provando que ele está certo. Porque no fim, você perder a sua propriedade, você perder o seu direito, é perseguição. No fim, ele está falando de perseguição. Vocês vão ser perseguidos. E o que está acontecendo, né? Parece que iniciou-se uma perseguição contra esse policial militar. Essa é a esquerda brasileira. Ainda sobre a esquerda, né? O Estadão vem soltando aí uma série de matérias nos últimos 3 dias sobre os perigos dos CACs, né? Os caçadores, colecionadores e atiradores. E como Bolsonaro está ajudando esse grupo a crescer. O Estadão também soltou aquela nota dizendo que as políticas de Bolsonaro de flexibilização ao acesso de ferramentas para você poder se defender acabaram por ajudar o PCC. Né? Agora é Bolsonaro que é o lado do PCC. E aí tá o tempo todo a esquerda falando nisso. O Lula falou que depender dele, vai ter controle de armas, sim. Ele vai controlar, ele vai fechar clubes de tiro. E o Ramagem colocou essas 2 pequenas notícias aqui. Uma da CNN que diz o seguinte, ó. O Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos, diz Anuário. É um dado.
cru. Não adianta. É um dado. É um fato. E o antagonista diz: número de pistolas liberadas pela Polícia Federal cresce 170% no governo Bolsonaro. Preciso explicar mais? O Ramagem diz, né? É evidente fracasso do desarmamento como política de segurança. Contra fatos, não há argumentos. Soma-se a ideia de criminoso como vítima, saidões, desencarceramentos e demonização de nossas polícias. Está demonstrada a base da esquerda responsável pelo caos na segurança pública. E o governo Bolsonaro vem tentando consertar. Ramagem, inclusive, é pré-candidato, deputado federal aí pelo estado do Rio de Janeiro. Quem estiver aí pensando no nome, é um nome que eu acho que pode ser levado em consideração. E só pra gente fechar aqui o tema, isso aqui é interessante, né? A G1 deve ter tido algum problema, deve ter sido aqui um estagiário que escreveu essa matéria, porque fala o seguinte, ó: tratando o traficante como criminoso e não como suspeito. Tá lá, ó: confronto entre polícia militar e criminosos termina com 2 mortes, tiros e toque de recolher no Espírito Santo. No passado eu sei, né? Confronto entre PMs e suspeitos ou vítimas da sociedade, mas criminosos. Além do homem baleado por um PM, outro homem foi encontrado morto a tiros na praça do bairro Nova Almeida, mas não há confirmações de quem cometeu o assassinato. O confronto deixou moradores com medo. Comerciantes fecharam as portas. E vamos continuar falando da imprensa. Vamos continuar. Primeiro trazer umas notícias positivas. Esta aqui realmente me surpreendeu muito. O UOL soltou essa. FMI apresenta perspectivas sombrias para a economia mundial. Brasil é exceção. Essa daqui, na verdade, tem até um mas, né? Mas Brasil é exceção. Tá chegando o dia que nem a imprensa brasileira está conseguindo esconder que o Brasil vem dando certo. Já o Tempo coloca isso daqui, ó: demanda por salgadinho pode indicar busca de produto barato para saciar fome. Vocês querem me fazer acreditar que um salgadinho é mais barato do que comer arroz? Que é mais barato que comer comida, assim. Não que não seja comida, você tá entendendo, né? Ó, vegetais, grãos. É mais barato, salgadinho. Eu acho que eu tô mais aqui falando do Ale, que ele diz, ó: ou que estão festejando pra caramba. Eu acho que essa alta na demanda, né, por salgadinhos vem demonstrando que as pessoas estão celebrando um pouco mais, que os serviços estão aumentando também, que a economia está embalando. Eu acho que não tem muito a ver, né, com produto barato para saciar a fome, mas a gente sabe como é a imprensa do Brasil. No dia de ontem, a CNN também teve que noticiar, acredite se quiser, que o Brasil está enfrentando aí, né, está vendo, na verdade, a maior deflação desde 1994. A maior desde 1994, segundo dados do IBGE. Um mês histórico. Olha lá, o Brasil segue despiorando. Julho deve ter a maior deflação desde o início do Plano Real. Olha lá, após 25 meses de alta, economistas indicam deflação para o mês de julho. Projeção é de maior queda inflacionária desde 1994. Imagine se todo mundo tivesse prestando atenção nisso, né? Mas... E sobre combustíveis? Diesel custa 21 centavos mais no Brasil que no exterior. Gasolina custa 19 centavos mais no Brasil que no exterior. A Associação dos Importadores havia recomendado à Petrobras a redução de 31 centavos. A Petrobras reduziu 20. Hoje, fui à rua, tive que ir ao supermercado. A gasolina aqui caiu mais uma vez. É a 4ª queda em 4 semanas. A gasolina mais barata de todas que tem aqui, que é a E10, com os 4 centavos de desconto, que basicamente você consegue em qualquer posto. Uns postos é se você tem seguro com uma determinada seguradora. Outros postos é se você tem um cartãozinho de uma determinada marca de supermercados, que são assim, grandes conglomerados. Enfim, você consegue isso basicamente o tempo todo. Tava de 1,58, né? Ficava 1,57,9. 1,58. Há 4 semanas atrás, a gasolina aqui estava 2,24. Agora está de 1,58. Onde é que está a Petrobras? Está precisando ser um pouco mais ágil na hora de transmitir a redução para a população. Mas tudo bem. Continuando aqui, aí vem a matéria da CNN, né? Narrativas atrás de narrativas. Primeiro, eles reclamam do auxílio.
Ai, que vai dar auxílio. Ai, que isso é um absurdo. E ainda é tão engraçado que é o seguinte. A imprensa fala que o país está vivendo um estado de calamidade. Que as pessoas estão comendo ossos. Ou seja, as pessoas realmente estão precisando de uma ajuda para não passar fome. Aí o governo resolve dar ajuda. Aí a imprensa diz, essa ajuda é política, é eleitoreira. Mas tu não acabou de falar que o povo tá passando fome? Eu vou deixar o povo morrer de fome? Não, isso aqui é eleitoreiro, viu? Isso aqui não vale. Tudo bem. Aí é aprovado. Uma vez que é aprovado, R$600. Tá lá o Leandro Rezende. Fala sobre a defasagem no valor do Auxílio Brasil, que deveria ser de R$732 para manter o poder de compra. Atualmente o valor do benefício é de 600. Agora não presta mais, tinha que ser 732. Tinha que ser. Agora tá pouco. Primeiro eles reclamaram que é muito, agora estão reclamando que é pouco. É só isso aqui, 600 tá aumentando, isso aqui é eleitoral. Tá, agora aumentou. Não, tá pouco, devia ser 732. E uma narrativa que eu acho que caiu, porque quem vai discordar da Rede Globo? A Globo diz o seguinte, que a PEC dos benefícios não aumenta o risco fiscal. Não, o governo aqui abriu, Matheus Leitão, aí vinha a turma do Novo, nossa, o Ted Gastos, cadê o Ted Gastos? Meu Deus, a responsabilidade fiscal do Brasil foi pro saco, chutaram tudo. Paulo Guedes se vendeu. Paulo Guedes agora é um populista. E tá aí, né? PEC dos benefícios não aumenta o risco fiscal. É narrativa atrás de narrativa. É narrativa atrás de narrativa. A própria imprensa se desmente. Passado assim poucos meses. Poucas semanas às vezes. Quando não é 24 horas. Falando em narrativas. Gente, eu quando vi essa carta contra Bolsonaro, comentei com vocês ontem, eu falei, não, deve ser os banqueiros aí, os banqueiros se juntaram, o pessoal tá chateado com a vida, a gente comentou no vídeo de ontem, né, os banqueiros lá na era Lula aumentaram as taxas de cobrança, né, pra você fazer transferência, isso, aquilo, outro, DocTed, mais de 51% acima do nível da inflação. Isso em 2006, já era denunciado pelo, na época, senador Mão Santa. Em 2006, continuaram aumentando. Lucros recordes, falei, esse pessoal aí que tá fazendo essa carta, tá todo chateado. Só que aí eu fui ver, né, no dia de hoje. Na verdade, ontem, quando eu tava lendo, no caso, hoje, lá o Globo, né, sempre leio todos os dias pra ver lá dentro que eles estão falando. Aí tinha uma matéria bem longa falando que Febraban confirma apoio a manifesto empresarial em defesa da democracia. Aí eu falei, de novo essa carta. Mais um agora, né? Mas Febraban e os banqueiros, todo mundo junto, né? Normal. Aí, falei, tá, deixa eu pegar essa matéria aqui. Olha a matéria longa, extensa. Aí logo no subtítulo tá lá. Documento articulado pelo presidente da Fiesp, José Gomes da Silva. Eu falei, tá de brincadeira, pô. Os banqueiros já tava um negócio assim descarado. Já tava descarado engolir esses banqueiros. Josué Gomes, o filho de José Alencar, que foi vice do Lula nos 2 mandatos. É o filho do vice-presidente do Lula que tá organizando. Sabe, não tinha ninguém no Brasil pra tomar essa iniciativa e tentar disfarçar um pouquinho. Não tinha ninguém pra disfarçar melhor. Olha, brincando, não acredito nisso, pô. Tá assim, eles riem da nossa cara, assim, ó. É descarado. Eles escancarado. Eles não fazem nenhuma questão de esconder. E aqui só pra falar da Febraban, trouxe aqui a matéria também do G1, né? Fala do Paulo Guedes. Ministro Paulo Guedes diz que Febraban é casa de lobby e que agiu para derrubá-lo. O ministro da Economia falou em audiência do Congresso. Federação Brasileira de Bancos emitiu nota defendendo o teto de gastos e sustentabilidade fiscal, mas não respondeu a acusação. Aí, passado aí, né, muitos anos, que isso aqui foi em 2020, quase 2 anos depois, o próprio Globo tá falando, né, que saúde fiscal brasileira vai muito bem. No fim, né, essa carta da democracia é a carta aí, né, da turma do Lula, que todo mundo já sabia disso. Avançando e desmentindo mais ladainhas da imprensa, o Estadão soltou lá uma notinha, né, textão. Michele exagera ao dizer que Bolsonaro sancionou 70 leis para a proteção de mulheres. Tá exagerando. Bom, beleza. A bancada feminina da Câmara soltou uma nota oficial. Aqui é só a imagem, que é o seguinte, ó.
A bancada feminina da Câmara dos Deputados se posiciona contra a matéria do jornal O Estado de São Paulo, que diz que a primeira-dama inflou números de leis sancionadas por Bolsonaro para a proteção das mulheres. Secretária esclarece que foram sancionadas pelo presidente 72 leis voltadas à pauta feminina. Então a Michelle realmente estava errada, não é 70, é 72. E aqui o Estadão. O importante é mentir para eleger o Lula. Falei pra vocês, é fácil mentir pra atacar Bolsonaro. Difícil é falar a verdade sobre o Lula. Só pra falar da imprensa militante, já que tá falando de mulheres, essa linda senhora à esquerda, né? Isso aqui, a Nina Lemos, ela escreveu esse texto. Jennifer Lopes exibe corpo irreal aos 53 anos e presta desserviço para mulheres comuns. Eu não consigo entender como é um desserviço, né? Ela tá achando ruim. Você tá vendo ali quem é a gloriosa Nina Lemos. Preciso explicar mais? Creio que não. Avançando aqui para nossos jornalistas, a gente mostrou ontem, né, o atropelo que o Reinaldo Azevedo recebeu. Ele estava indignado com as falas do Tarcísio sobre o MST, falando que não, como assim acabar com o MST? O MST nunca foi contra o agroprodutivo, o MST é do bem. E o Tarcísio tinha colocado um texto mostrando que Reinaldo Azevedo comparava o MST a basicamente um grupo que toca o terror. Aí quem que aparece para defender o Reinaldo Azevedo? Alexandre Padilha, o amigo do Guilherme Benchimol, o principal petista que frequenta, né, a XP. Já foi até para os Estados Unidos para vender a XP, rapaz. Deve ter sido até o Será que foi o Benchimol que ligou para Padilha e falou: Padilha, defende o Reinaldo Azevedo? Defende aquele é nosso time, nosso amigo. Aí veio o Padilha e falou o seguinte: mudar de opinião é saudável. Errado é permanecer fiel a uma gestão que persegue um movimento social que produz alimentos de mais de 6 mil toneladas, blá, blá, blá. Errado é Bolsonaro, persegue o MST. Aí o Eduardo Matos de Alencar fala o seguinte, cara, uma coisa é mudar de opinião. Só que o Reinaldo Azevedo, ele foi o cara que inventou o termo petralha. E ele se orgulhava disso. Reinaldo Azevedo vendeu best-sellers em cima disso. Agora tem que ser defendido pela mesma turma que ele antes acusava de inúmeros crimes, projetos autoritários, etc. O Reinaldo Azevedo é um caso sem igual de debacle moral. Que vexame. Outro jornalista que seguiu o mesmo caminho do Reinaldo Azevedo, acho que até pior, é o Diogo Mainardi. Lá vem ele ontem. O plano para tirar Bolsonaro da cadeia. A imprensa segue com essa narrativa. Bolsonaro vai ser preso, Bolsonaro vai ser preso. Preso pelo quê? Não sei. Não sei. Mas segundo eles, Bolsonaro é criminoso. Existe um crime. Já está se criando a narrativa. Eles querem prender Bolsonaro. Querem colocar Bolsonaro na cadeia. Vai sobrar até pra Laurinha. Todo mundo vai pegar a cadeia. Se depender do Mainardi, o Centrão tenta negociar com o PT uma artimanha para blindar o sociopata. Nossa senhora. Queria ver o Mainardi ter essa valentia para falar do Lula. Não tem. Nenhuma. Zero. Até porque o partido do Moro pode acabar apoiando o PT, né? Ele não pode atrapalhar o Moro. É inacreditável. Mas isso aqui é a festa da democracia. E se o Bolsonaro tentar fazer qualquer coisa, está me censurando. E essa mesma narrativa também vem sendo proferida pelo Lula. Bolsonaro pagará muito caro se brincar com a democracia. Pagará o quê, Lula? Vai pagar o quê? Vai prender? Já tá avisando, né? Pra não surpreender ninguém. Vai meter todo mundo na cadeia. Todo mundo que discorda dele. E aí vai começar falando de eleições. Antes de falar dos candidatos e do Lula, a entrevista dele ontem no UOL, né, e as mentiras que ele disse, teve uma nota ontem que teve uma repercussão, principalmente dentro da direita, né? O pessoal ficou meio chateado. Até o Constantino fez uma postagem sobre isso. Ele não gostou muito, né, do que foi dito aí. E a revista Oeste aqui disse que o seguinte, que a Jovem Pan decide proibir comentaristas de extrema direita em sabatinas. Que história é essa?
Comentaristas de extrema direita da Jovem Pan não participarão de sabatinas com candidatos a presidente da República e a governador de São Paulo. É o que disseram Mariana Ferreira, editora-chefe da TV, e Carlos Aros, diretor de conteúdo da emissora, em entrevista ao portal especializado Na Telinha, que é lá do pessoal do UOL, se eu não estou enganado. Abre aspas. Alguns comentaristas de extrema direita, aqui a gente tem uma galera mais radical, não participarão de sabatinas. Esqueça a extrema-direita, disse Mariana. Abre aspas de novo. Não sabemos que comentaristas participarão, mas a gente está tentando contemplar todos os espectros de pensamento, emendou Aros. Os diretores da emissora, contudo, não mencionaram os comentaristas considerados de extrema-direita por eles. Abre aspas, o Bolsonaro será tratado aqui pela gente da mesma forma que o Lula será tratado, disse o Aros. Nos próximos dias, Jovem Pan vai divulgar as datas para os debates com os candidatos à presidência. Ela convidou Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e a Simone Tebet. Constantino comentou no Twitter mais ou menos assim, que ele fica às vezes chateado como algumas pessoas acabam aceitando, né, bater continência para esse tipo de rótulo maluco, quando na verdade você está falando com pessoas alinhadas com o liberalismo clássico e ideais conservadores. E você está chamando essa turma de extrema-direita. O pessoal ficou assim meio coisa, né? Próximo do período eleitoral, o Jovem Pan falando assim. Teve até, o Leandro Russo até falou, pô, será que a Amanda Klein é extrema-esquerda? Será que a Jovem Pan tem alguém de extrema-esquerda? Eles já se referiram a alguém de extrema-esquerda? Não existe, né? A imprensa, que em sua maior parte é de esquerda. Quem é de extrema esquerda é de centro. É de centro, né? Não existe jornalista de esquerda. Não existe. Esquerda é só o pessoal. O pessoal é um partido de centro e esquerda. O jornalista não, ele é de centro. Ele é de centro. Ou então imparcial. Continuando aqui sobre eleição. Isso aqui eu não vou mostrar para vocês, não vou dar play, porque esse vídeo tem um número, então não vou divulgar o número que tá fazendo essa ligação, mas o vídeo na íntegra tá lá no Telegram. Eu recomendo que vocês escutem, vejam, né? O cara ele sai clicando, mas eu explico para vocês o que é que tá acontecendo. O cara recebe uma ligação que diz ser de uma pesquisa e fala o seguinte: se você que tiver escolher o candidato, pressione 1 para Bolsonaro, 2 para fulano, 3 para cicrano, blá blá blá. 4 para ouvir de novo, se não me engano. Aí o cara vai lá e aperta o número 1. Aí a voz automática diz: opção inválida. Repetindo mais uma vez. Se você quer Bolsonaro, digite 1. Aí o cara aperta 1 de novo. Opção inválida. Se você quiser, blá, blá, ele fica apertando 1 e não aceita. Ele tenta lá várias e várias vezes. Então você vê aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa hora que eu bati o print, ele já tinha tentado 8 vezes escolher Bolsonaro e tava dando opção inválida. Muito estranho, né? Muito, muito, muito estranho, né? Mas pesquisas. Você quer saber de pesquisas? O Matheus Leitão te ensina. Novo Datafolha mostra gol de Lula em Bolsonaro que pode decidir jogo. Entenda. Ele é o dono da verdade. Bolsonaro tem tentado falar a língua dos mais jovens, repetindo palavras como videogame em pronunciamentos. Eu não lembro quando foi que o Bolsonaro falou de videogame, mas tudo bem. Mas Lula continua dando uma goleada no atual presidente entre adolescentes e jovens de ao menos 12 capitais. É o que revela o recorte deste segmento da nova rodada Datafolha, que divulgado nesta quinta-feira, dia 27, Lula tem 51 contra 20 do candidato à extrema-direita que tenta a reeleição. Lula é o petista. Bolsonaro é extrema-direita. Quem não fala que é o candidato do PL, pô? Não tá falando do partido? Então, petista versus candidato do PL. Não, extrema-direita. É o filho da Mira Leitão. Esse é o jornalismo profissional brasileiro. Continuando, só para comentar aqui de forma bem rápida, o Tasso Gereissati já arrumou sua desculpa, falou que não tem dinheiro, falou que tá com problemas de família, jogou a toalha. Simone Tebet já tá aí tentando conversar com Elisiane Gama para ver se aceita ser a vice dela nas eleições. O Tasso de fora, né? A secretária da Simone Tebet também não
aflorar, já é um convite para a turma do PSDB sentar no colo do Lula já no primeiro turno. E sobre essa movimentação, a Veja diz que o MDB lulista já tem data para atrair Simone Tebet no Nordeste. O MDB vai oficializar, nesta quarta-feira, a candidatura de Simone Tebet ao Planalto, mas nem a Convenção Nacional será capaz de garantir tranquilidade à senadora na disputa presidencial. Já no sábado, os MDBistas, liderados por Eunício Oliveira, o diretor do Ceará, um apoiador declarado de Lula, farão a convenção estadual casada com o PT e com a presença do Lula. O Lula vai estar lá. Então, aquele adeus, né? Aquele adeus. Tá na hora aí de FHC, Lula, juntos no palanque. E vamos começar a falar dele. Vamos começar. Ele deu entrevista ontem pro UOL, jornal, né? Só tinha entrevistadores de esquerda, e inclusive um cara que aparece, né, em um passado meio obscuro do PT, um jornalista meio conhecido. E a entrevista acabou. Eu acho que essa manchete aqui já resume bem a entrevista do Lula. É a própria Veja falando da entrevista. Lula alardeia promessas surreais de um governo milagroso e sem reeleição. Lula falou que vai fazer 40 anos em 4. Tá copiando o JK, né? Dos 50 anos em 5. A própria Veja está falando, são promessas surreais. Assim, não dá, bicho. Não dá. Tudo bem. Uma coisa que o Lula disse, voltou a falar, na verdade, foi sobre o auxílio. E tem aquela coisa, né? Quem desdenha quer comprar. Ou às vezes quem desdenha demais está muito preocupado. O Lula tá falando muito no auxílio, né? Parece que ele tá incomodado. Acho que ele tá meio incomodado com esse auxílio. Ele tá achando que vai fazer uma diferença na eleição. E aí ele fala o seguinte, ó, lá no Twitter. As pessoas vão pegar o auxílio e não vão votar nele. Se ele terminasse aí, de boa, é a opinião do Lula. Só que ele continua. E tem que usar mesmo. Porque senão o Guedes toma. Ué, como é isso? Vai confiscar o dinheiro das pessoas no banco? Isso aqui tem cara de fake news, não? A senhora disse, em primeiro lugar, né, isso é uma mentira. Mentira. Agora, se o ex-presidente vencer as eleições, presta atenção. Ele vai tomar o que temos de mais valioso na vida, a nossa liberdade. Vote consciente. E a Flavinha recortou o trecho do Lula, que ele fala isso daí. Olha só. Cadê Lula? Aqui. Isso não vai acontecer. Tenho certeza disso. Peraí. Ele fala mais absurdos. Ele acusa Bolsonaro, mais uma vez, do caso Marielle. Olha, você precisava perguntar para ele se ele vai fazer. Porque a turma dele a gente não pode... Turma dele. acreditar, sabe? Ele tem uma turma violenta, sabe? A turma do mal, a turma que quebra a placa da Marielle, a turma que matou a Marielle, sabe? E o Marcelo, a turma que matou a Marielle, da Marielle, a turma que matou a Marielle. A turma que matou a Marielle. Aí eu pergunto, onde estão os advogados da campanha de Bolsonaro? Sabe? E o Marcelo foi vítima disso, foi vítima do ódio. Um cidadão sai de um outro lugar e vai num lugar para matar o outro. Que história que é essa? Sabe? Agora é o seguinte, Kennedy. O que ele está preocupado, o que ele está com medo realmente, é porque ele sabe que o povo vai derrotá-lo. Ele sabe que o povo vai derrotar. Não, mas agora ele acha que ele vai ganhar porque ele deu até dezembro o vale-refeição. Não vale-refeição, não. Ele deu auxílio, sabe, para o motorista, Não, as pessoas vão pegar e não vão votar nele, Kennedy. Agora. Eu tenho que, se o dinheiro chegar na sua conta, pegue e coma, senão o Guedes toma. É isso. Pegue e coma, senão o Guedes toma. E repete. E depois dê uma banana ao invés do voto. É isso que vai acontecer no Brasil. Espero aí que os advogados da campanha de Bolsonaro, né, acione o petista pelas suas afirmações. E ele diz, né, Kennedy, você vê que o Lula ele gosta do Kennedy, né? Ele fala com o Kennedy. O Kennedy. Felipe Moura Brasil, hoje, que também tá aí, né, do barquinho do Lula, ele só critica Bolsonaro. Do Lula ele não fala mais.
Mas quando o Felipe Moura Brasil trabalhava na Veja, essa matéria é de 27 de abril de 2015, se eu não estou enganado. Tá meio distorcido ali a letra, ali embaixo. A manchete dá para ler, né? Tesoureiro de Dilma repassou 16 milhões de reais à gráfica fantasma de 2 irmãos de Kennedy Alencar. Vai falar mais alguma coisa? Esse é o Kennedy que estava entrevistando o Lula, viu? Só que ele não para por aí. Essa daqui é fake news do bem. Essa daqui é levinha. Essa daqui é só para dar risada. Eu duvido. Duvido. Que na história desse país, Sim. na história passada e na contemporânea, Sim. tenha um governo que tenha tratado de combater a corrupção mais do que o PT. Eu duvido. Ave Maria. Ele duvida que tem um partido que combateu mais a corrupção que o PT. Falando em narrativas, e aqui agora a gente vai começar a puxar para as questões internacionais ligadas ao Lula. Após o Lula promover desinformação em relação à questão lá na Europa e ser incluído na lista de desinformantes, o único brasileiro, né, ostentando essa vergonha para o nosso país, o Celso Amorim, que representa o Lula em assuntos internacionais. A acusação da Ucrânia contra Lula é guerra de narrativas. Pronto. O Lula mente, desinforma, aí vai pra lista por suas mentiras. Não, isso é uma guerra de narrativa. Tá bom. E a Folha de São Paulo, obviamente, tá dando espaço, né? Pra ver se ajuda o Lula. Pra parar de apanhar. E vamos falar do lado internacional do Lula. Tava passando eu ontem lá pelo Twitter e o Ale colocou essa imagem. Lembram dessa campanha do PT Brasil? Ele olhou essa imagem aqui e falei, cara, eu já vi algo similar a isso no passado, mas eu não conseguia lembrar. Aí, a Soraya, ela me mandou uma postagem, aqui eu bati os prints diferentes para ficar mais bonitinho. Ela tinha feito uma comparação, né? Ela pegou a resposta do Demagogia pro Ale. O Demagogia sabia onde é que vinha a referência. Grande salto adiante. Olha as imagens, né? Imagens similares. Se você acha que não, eu vou colocar as duas lado a lado, assim, de forma mais próximas. Olha as semelhanças. PT e os comunas. O grande salto adiante, ou grande salto para frente, foi uma campanha lançada pelo Mao entre 1958 e 1960 e que pretendia tornar a República Popular dos Comunas uma nação desenvolvida e socialmente blá 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 blá. Aí você coloca aqui o print. Eu não sei se o Ale colocou propositalmente ou não, mas a legenda da propaganda do PT tal. Assim prepara o segundo grande salto brasileiro. Grande salto. O grande salto. Então, realmente, o PT está copiando a campanha midiática dos comunistas. Eu só peguei a imagem, né, e espelhei para andarem na mesma direção. Veja que é a mesma estética. Um grupo de várias pessoas diferentes caminhando. Olha o primeiro aqui, esse cara, segurando, né, uma bandeira vermelha. Olha só, quem vem na frente, a bandeira vermelha. Não é a bandeira do Brasil. É a bandeira vermelha. Não é nem a bandeira do PT, é a bandeira vermelha. Deixa eu até fazer uma coisa aqui, ó. Que eu não fiz. Isso aqui. Descartar. Ô, Dias, peraí. Vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Ups. Aqui. Eu nem percebi. O meu monitor tava cortando a tela o tempo inteiro. Mas tudo bem, agora é tarde. Você vê, ó. É só a bandeira vermelha. Esse é o PT. A Dilma, ela tinha dito ano passado, chegando ao poder, adeus Estados Unidos. O compromisso do PT é com os comunas. Aí, eu tinha visto circular um vídeo do Lula ontem, da Renata Barreto. Ela publicou esse vídeo em 2 de maio, mas eu acho que veio muito a calhar.
Olha o que o Lula tem a falar. A China fez isso. Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Graças a Deus. Nós tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte. Só podem ser feitas se o Estado tiver comando. Estão cada vez mais privatizando as empresas públicas, estão cada vez mais privatizando aquilo que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Pulso, né? Tem o Lula tem pulso. Você vai, veja o vídeo lá, tá no Telegram. Realmente tem pulso, né? E já vai, não cumpra não que o governo manda. O pulso. É pulso. Essa entrevista foi concedida por um portal Comuna, o Guancha, em junho do ano passado. Esse é o Lula, hein? O democrata. Estado forte. Precisamos de Estado forte. Um partido que ninguém questione. O Demagogia colocou isso daqui também. Medalhista olímpica cubana deserta após Mundial de Atletismo. Bronze no arremesso de disco em Tóquio. Jaime Pérez fugiu da concentração junto de Giselena Balar, do arremesso de dardo, e do fisioterapeuta Carlos Gonzalez. Por que as pessoas fogem, né, desse paraíso socialista que é Cuba? E como desertam se são livres? Carlos diz o seguinte: tive uma professora que me disse uma vez que cubanos fogem de Cuba pois assistem muita televisão e acham que é um paraíso fora da ilha. Piada, né? E eu achei interessante uma coisa. O Demagogia, ele respondeu ao Carlos com três filmes que ele fala, ó. Filmes que eu já fui obrigado a assistir e fazer redação na aula de história. Gente, pode parecer... Esses 3 filmes eu tive que assistir na escola. O Que é Isso, Companheiro? Nossa, eu assisti umas 2 vezes. Até o Agostinho Carrara tem esse filme. O Que é Isso, Companheiro? Olga e Diário de Motocicleta. O Demagogia não foi meu colega de escola. Eu acho que ele até de outro estado. Duvido que ele seja baiano. Nunca troquei ideia com ele de voz pra saber, nem nada. Mas foram os mesmos 3 filmes. Coincidências? Não sei, mas foram os mesmos 3 filmes. Nossa, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Olga foi no terceiro ano. E os outros aí, né? Realmente, você vê, a esquerda tá no domínio. Continuando sobre questões internacionais em que envolvem o PT, a vice-presidente da Colômbia esteve ontem no Brasil. Não sei se já foi embora. A Mônica Bergamo soltou logo na manhã de hoje, 4 da manhã, entrevista exclusiva. Levantaríamos a voz a favor da democracia, diz vice-presidente da Colômbia sobre golpe no Brasil. Eu digo para vocês, né? A imprensa tem que falar de golpe, porque se falar do que está acontecendo, vai acabar ajudando o Bolsonaro. Então vamos falar que tem um golpe, vamos falar que a democracia está em risco. É a única coisa que ele não está para falar até o final, né? Você vê, a própria população já desistiu de cobrar que o Lula pise na rua. Desistiu. Esquece, o Lula não vai pisar na rua. Não vai. Aí fica aí, vamos falar de golpe. Esquece, né? Não precisa nem enxergar, porque os bolsominions já perderam até a paciência de ficar cobrando que o Lula pise na rua. A força de sua figura emblemática fez com que ela tivesse uma agenda superlotada na terça, dia 26, em São Paulo, onde se encontrou com o Lula. Na mesma tarde, abriu espaço para se reunir com lideranças de movimentos negros, MST, o PSOL e lideranças da diversidade. E onde? Na sede da Fundação Perseu Abramo, vinculada ao PT, né? A Mônica Bergamo está sendo honesta, não é só vinculada, é a Fundação dos Intelectuais do PT. Mas continua. Quero mostrar para vocês só 2 perguntas e 2 respostas. Uma pergunta que fizeram para ela foi o seguinte: a senhora é ambientalista e a Colômbia compartilha a floresta amazônica com o Brasil? Como vê as políticas do governo Bolsonaro para a região? Aí ela fala o seguinte: a Amazônia é compartilhada por Brasil, Peru e Colômbia, e nesse sentido é um ecossistema. Um governo que não pensa em conservar ou proteger a Amazônia, reconhecendo que ela é o pulmão do mundo.
que grande parte da biodiversidade do ar e da vida é gerada neste lugar, é um fracasso. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, tem uma linhazinha aqui embaixo, ó. Essa linha aqui não foi eu que coloquei, não. Aqui, ó, tem uma linhazinha aqui, ó. Ela começa aqui, ó. E ela começa aqui, ó, no O. O pulmão do mundo. Aí eu cliquei nesse link. Quando eu clico nesse link, essa matéria aqui embaixo, da Folha de São Paulo. A Mônica Bergman, ela podia... Acho que a Mônica Bergman tentou ser educada, né? E não desmenti-la, assim, ao vivo. A Amazônia ajuda a regular o clima global, mas não é o pulmão do mundo. Esse é o nível da vice-presidente da Colômbia, que vai defender a democracia para ajudar o Lula. Sendo desmentida pela própria Folha de São Paulo. Numa entrevista que ela mesma concede. Agora eu me pergunto, será que aos fatos, a agência Lupa vai aparecer e falar, ó, a vice-presidente da Colômbia veio no Brasil para divulgar e propagar fake news sobre a Amazônia. Vai ter? Não vai, né? No máximo você clicar no link. Já tá assim, é o melhor que eles vão te entregar. E outra pergunta que chama minha atenção é o seguinte. Os Estados Unidos e a Colômbia, há muitos anos, declararam a chamada guerra às drogas. A senhora acredita na sinceridade dessa guerra? Ou ela serviu de pretexto para que os norte-americanos pudessem ter uma presença militar muito forte do país, com 7 bases, inclusive deslocamento interno de tropas? Como será a partir de agora a relação entre os dois países? Chapéu de alumínio total, Mônica Bergman, né? Não. Os Estados Unidos nunca quis combater as drogas, né? Era para ter os militares lá dentro. A ideia é fortalecer a relação com os Estados Unidos. Já estamos falando com eles a partir de novos enfoques, não de segurança, mas sim justiça social, de enfrentamento das mudanças climáticas. Estamos conversando sobre os novos caminhos para mudarmos o paradigma da política antidrogas, que tem sido ineficaz, que tem deixado mortos nos territórios e riqueza nos bancos, que tem levado corrupção às instituições do Estado colombiano. Conversamos agora em termos de regularização, de legalização, de mudar o uso da coca e do orégano para produzir medicamentos, alimentos e para uso na indústria têxtil. Olha que lindo, né? Que sensacional. Pessoal, isso aqui é exatamente o que está no programa de governo do Lula, né? Mudar essa política de combate, né? Que está muito ruim. Muitas vidas estão sendo perdidas. Oh, meu Deus do céu. Você vê, é o mesmo plano do Lula que está acontecendo lá na Colômbia. E o Lula também defende, né? Esse enfrentamento às mudanças climáticas também está no programa de governo dele. É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. A integração da América Latina virou uma questão só de querer. Que já não tem mais aquele empecilho ideológico. Um quer uma coisa, outro quer outra. Aí gosta disso aqui, ou discorda. Não tem mais nenhuma discordância. É tudo igual. É tudo igual. E aí que ela falou de Amazônia, meio ambiente, vamos falar de Bonorinho, né? Leonardo DiCaprio colocou ontem um vídeo que quem fez foi uma ONG, falando, ó, Amazônia aí, hein? Tá pegando fogo, tá sendo desflorestada nos últimos 3 anos. 3 anos antes não, tá tudo de boa. Né? Nunca uma única árvore foi derrubada na Amazônia antes de 1º de janeiro de 2019. O desmatamento na Amazônia começou quando o Bolsonaro chegou. Antes disso, não tinha. Até dinossauros eram encontrados na Amazônia. Bolsonaro destruiu os dinossauros. Meu Deus. E tá tocando fogo na Amazônia. Aí o Amazônia Azul fala o seguinte, né? O Leonardo DiCaprio não fala nada sobre ativação de usinas de carvão na Europa. Não fala nada sobre plantio em áreas de conservação dos Estados Unidos. Não fala nada da pesca predatória e poluição de oceanos da Ásia e vem apontar o dedo para a Amazônia. Tá muito clara a intenção desse filho de Deus, né? E aí Bolsonaro respondeu a ele no inglês. Eu já vou trazer a tradução. Tá o Leonardo DiCaprio, né? Quão extenso é o desmatamento na Amazônia? Um dos lugares mais importantes do planeta para pessoas e vida selvagem. Aí Bolsonaro diz, você de novo, Léo. De novo, meu Deus. Assim você vai se tornar meu melhor cabo eleitoral, como dizemos no Brasil. Ó, eu poderia dizer a você novamente para desistir do seu iate antes de dar uma palestra ao mundo. Mas eu conheço os progressistas, eu conheço a turma da esquerda. Você quer mudar o mundo inteiro, mas nunca mudar a si mesmo. Então vou deixar ele de fora do gancho. Aí vai lá. Cá entre nós. É estranho ver um cara que finge amar o planeta,
dando mais atenção ao Brasil do que aos incêndios que prejudicam a Europa e o seu próprio país. Alguém pode se perguntar se você é obcecado pelo meu país ou seus recursos, ou se acredita que o Brasil é o único na Terra. Mas não se preocupa não, Léo. Ao contrário dos lugares que você finge não ver fazendo brilhantemente o papel de cego, o Brasil é e continuará sendo a nação que mais preserva. Você pode continuar brincando com seus brinquedos de estrela de Hollywood enquanto fazemos o nosso trabalho. Na verdade, no meu governo, o desmatamento médio é bem menor que era no passado, quando estava no poder o bandido que virou o candidato que sua camarada brasileira apoia. Tá, seu camarada, mas é a tradução do Google. Eu sei de quem Bolsonaro se refere. Está claro que todos que atacam o Brasil e sua soberania em prol da sinalização da virtude não têm a menor ideia do assunto. Não sabe, por exemplo, que preservamos mais de 30% de vegetação nativa, temos a energia mais limpa entre as nações do G20. Também está claro que você não sabe que meu governo anunciou um novo compromisso para erradicar o desmatamento até 2028, não 2030, como a maioria dos países. Ou talvez você saiba disso tudo, mas por algum motivo finge ser ignorante. Se estiver ao seu alcance, adoraríamos vê-lo parar de espalhar fake news, informações erradas. No passado recente, você usou a imagem de 2003 para falar sobre os incêndios florestais na Amazônia supostamente acontecendo em 2019 e foi exposto. Mas eu o perdoei. Então, por favor, vá e não peque mais. A propósito, o que você acha do sucesso do mercado de carvão na Europa? A Greta Thunberg, você sabe o que ela tem feito ultimamente e o que ela tem a dizer sobre isso? Se eu estivesse fazendo um churrasco na minha casa, tenho certeza que ela estaria gritando: "How dare you?" É como você se atreve? Que é a frase clássica da Greta, né? Bom, depois dessa daí, Bolsonaro já deve estar sendo acionado pelo Randolfo Rodrigues, né? Depois de uma agressão dessa aí contra esse atropelo, né? Contra o Leonardo DiCaprio. Está sendo acionado aí no judiciário. Atropelou um artista de Hollywood, né? Esse Bolsonaro tá demais. Aí tiveram vários perfis internacionais que comentaram sobre o caso. Eu vou trazer um, né? Que é o seguinte: onde mais, além do Twitter, você pode encontrar o presidente de um país sul-americano dizendo a uma celebridade de Hollywood para desistir do seu iate antes de lhe dar um sermão sobre o meio ambiente? Meu amigo, isso que é entretenimento de qualidade. É inveja, né? Ele queria ter um Bolsonaro, mas não tem, né? Só quem tem é o Brasil. Chora não. Falando do Léo, o Demagogia ele é ótimo em suas colagens. Olha essa. Apple, Microsoft, Amazon e até a Google compram ouro ilegal extraído na Amazônia. Essa matéria é do dia 26 de anteontem. Anteontem. Saiu na Folha de São Paulo. Conheça a Beyond Meat, sociedade entre Leonardo DiCaprio e Bill Gates, que rendeu ganhos enormes na Nasdaq. DiCaprio tuita em português para denunciar desmatamento na Amazônia. Eita, Léo, Léo. Léo, tu quer salvar a Amazônia, né? Tá bom, eu sei. O Demagogia trouxe essa, ó. Incêndios. Na Califórnia, não há evidências de que incêndios tão graves tenham ocorrido nos últimos 1000 anos. São os incêndios é o incêndio mais grave dos últimos 1000 anos. E o Léo tá preocupado com a girafa da Amazônia, com os dinossauros. Nathan Stephenson, biólogo e pesquisador emérito do do Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos, explica em entrevista ao Le Monde que 13% de 13% a 19% das sequoias gigantes da Califórnia, portanto do mundo, foram destruídas por fogo desde 2020. E o Léo está preocupado com a Amazônia. Vai vendo. O Léo, ele também poderia estar preocupado com a Europa, mas ele não fala nada. Nem ele, nem a Greta Thunberg. É aquela típica notícia, né? Que imagine se a população se atentasse para o que realmente está acontecendo no mundo e como o Brasil realmente vem lidando de forma, assim, espetacular com essa crise que vem assolando o mundo. Cidade alemã apaga luzes das ruas para economizar energia por falta de gás. Já pensou se fosse no Brasil? Vamos apagar as luzes?
A cidade de Augsburg, na Alemanha, lançou uma série de medidas para economizar energia diante dos recentes cortes no fornecimento de gás natural vindo da Rússia. Queremos mostrar aos cidadãos que podemos estar enfrentando tempos realmente difíceis, disse a prefeita de Augsburg, Eva Weber-Reuters. E todos nós precisamos procurar realmente economizar energia. Imagine se Bolsonaro fosse para a TV falar isso. Em toda a Europa, não é só a Alemanha, em toda a Europa, os países estão procurando maneiras de reduzir o consumo de energia e encher seus estoques de gás, em resposta à redução das entregas de gás, né, que aconteceram após o conflito. Na França, forças-tarefas do governo estão se reunindo para resolver o problema, enquanto o governo da Itália ordenou a redução dos sistemas de ar-condicionado e aquecimento em prédios públicos. A Alemanha, como um dos países mais dependentes do gás russo, também um dos mais alarmados com o declínio nos suprimentos, levando no mês passado a acionar a fase 2 de seu plano de emergência de gás em 3 etapas. Cerca de metade das famílias na Alemanha dependem do gás para o seu aquecimento. Metade. Cerca de 13% da eletricidade é derivada de combustível fóssil. E o gás representa 1/3 das necessidades energéticas da indústria na maior economia da Europa. Nos últimos anos, metade desse gás veio da Rússia. E o Léo está preocupado com a Amazônia. Este gráfico de horror sugere que a Alemanha está caminhando para uma enorme crise de energia. Não só os preços do gás estão perto de recordes, mas os preços da eletricidade, em particular, estão sinalizando estresse. A eletricidade é em amarelo, 380 euros. E o gás já passou de 200, né? Porque esse aqui foi de ontem, 2h47 da manhã, aqui é horário brasileiro, né? Eu bato sprint como se fosse hora de Brasília. Então, ao longo do dia de ontem também teve aumento. Mas o problema é Bolsonaro, né? O problema é Bolsonaro. Esse Bolsonaro, meu Deus. A União Europeia deve aprovar nessa terça meta enfraquecida para poupar gás. Países discordam de meta única de 15% e propõem flexibilização. Se medida passar, a economia total será de apenas 5%. Não, vamos poupar, né? Vamos cortar o gás, 15%. Hein? Então, né, vai faltar energia. Vai faltar energia. Então a gente não vai poder cortar. E o Léo, cadê o Léo? Tá preocupado com o dinossauro da Amazônia. A Rússia fornece 40% do gás da União Europeia e reduzirá o fornecimento em 20% do gás que vai para a Alemanha, seu maior comprador. Há uma proposta na Comissão Europeia que visa reduzir o consumo geral de agosto até março em 15%. O que propõe a Menina Verde, o Incrível Hulk e o Barco Furado. Tá todo mundo calado, Yara. Todo mundo calado. Só vou dar uma notícia. Só a primeira aqui. Depois a gente volta. Que é o seguinte. Todos esses assuntos que a gente comenta, gente. Eu acho que, assim, eu realmente acho que são assuntos muito pertinentes. Eu acho que as pessoas elas precisam entender o que se passa no mundo, no Brasil. Até porque esse tipo de pauta, eles querem importar aqui para dentro. Essa próxima legislatura aí, que vai começar em 2023, vai lidar sobre diversos temas ligados a regulamentações, soberania. Eu sempre estou batendo nessa tecla com vocês. E se essa nota aqui na Exame, a Yara trouxe, saiu ontem, que é o seguinte, ó. A conversa sobre ESG vai bem no LinkedIn, mas ainda não chegou ao Twitter, diz o estudo. Não chegou ao Twitter? A conversa já chegou lá há muito tempo. Há muito tempo. Trabalho analisou 3,3 milhões de menções ESG e temas relacionados nas redes sociais para concluir que, embora esteja bem consolidado na bolha empresarial, existe uma desconexão entre o que é falado pelos especialistas e o entendimento da sociedade civil. Os especialistas estão falando que o ESG é bom e a sociedade civil não está entendendo. A sociedade civil está falando que o ESG é ruim, que o ESG é malvado. É malvado. Isso daqui, gente, são vocês. Você acha que... Quem que faz aí 3 milhões e 300 mil tweets? Eu fiz uns 20 aí. Sei lá, se muito aí. Não, podia até mais. Sei lá. Em um intervalo de 1 ano, fiz uns 100. Se muito. 100.
E vocês? Os outros terminais são vocês. São vocês. Aí tá aí os pesquisadores sem entender como é que a gente vai fazer agora. A população tá desmentindo o que os especialistas estão falando. Eles estão muito preocupados. Aí ela diz, olha isso, Kim. Mesmo falando muito, ainda estamos falando pouco. Ou, não, é o que eles querem ler. Precisamos dobrar a meta. Ao contrário da outra plataforma, as empresas fomentam a pauta. Aqui, contestamos a imposição. No Twitter, o povo tem voz. Aí vocês entendem porque o Lula quer regulamentar as redes sociais. Tá aí bem claro. Vocês causando confusão mais uma vez, né? As tias do Zap, meu Deus do céu, não tem jeito. É um caso perdido. Só elas para salvarem o Brasil. E com isso, fico por aqui. Vai lá no Telegram, vê lá os vídeos, vê o vídeo da pesquisa que eu te falei, que o cara tenta votar em Bolsonaro, não consegue. Tá lá o vídeo inteiro na íntegra pra vocês verem. Se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal, ajudar pelo botão de valeu, pelo Patreon que tá na descrição dos vídeos. E compartilha esse vídeo. A parte mais importante de todas, compartilha esse vídeo e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!